Aí você vai falar pra mim assim, ó. Ó o que você vai falar. Mas de jeito o Boulos vai ganhar. Você está sentindo isso, sim ou não? Ele vai ganhar. Vou explicar por quê. Vocês estão prontos para ouvir ou não? Ele só vai ganhar, infelizmente. Eu só entrei na eleição porque eu sabia que ele ia ganhar. Se esses patifes, esses canalhas, não tivessem me freado, o que aconteceria? Ele não estaria no segundo turno. Então quem colocou o Boulos no segundo turno foi quem me atacou. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de outubro de 2024. São 8 horas da manhã. Você vai ver agora algo que o fará duvidar dos seus olhos e ouvidos. Você vai ver Pablo Marçal fazendo campanha para Guilherme Boulos. A inesperada divisão da direita em São Paulo causa uma reviravolta no cenário político do país e ameaça entregar o terceiro orçamento da República à esquerda. Essa ninguém poderia esperar. Bolsonarismo e marçalismo se uniram para ajudar Guilherme Boulos. E enquanto Malafaia insulta os eleitores de Marçal em nome de Bolsonaro, afastando-os de Ricardo Nunes, Marçal adere decididamente ao deputado federal, como você acaba de assistir. As pesquisas que sairão nesta semana decidirão os rumos do segundo turno em São Paulo, uma eleição que pode mudar o resultado das eleições de 2024 se conceder à esquerda o governo de uma cidade que equivale a um pequeno país. A importância da eleição em São Paulo é tanta que influirá decididamente na eleição presidencial de 2026. Nesse contexto, Marçal entra em cena tentando aliviar os problemas que arrumou para si mesmo, pondo em xeque as análises sobre sua inteligência. Agora tem que se humilhar, se arrependendo da fraude contra Boulos e fazendo campanha para ele. Eleger Boulos é vital para Marçal, e a rima não é acidental. Ex-coach pode conseguir alguma indulgência dos tribunais se conseguir ajudar Boulos a se eleger, minimizando o prejuízo causado. E sua condição de ajudar o psolista não é tão pequena quanto alguns pensam. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. As primeiras pesquisas estão vindo aí. Como elas podem impactar a campanha em São Paulo? Na verdade, é o seguinte: a primeira pesquisa da Datafolha do segundo turno vai ser divulgada hoje. O levantamento vai testar as campanhas de Nunes e Boulos e ver como o eleitorado paulistano recebeu o novo quadro, inclusive a questão do Marçal. A grande dúvida é saber para onde vão os eleitores dele. Ele tem força para jogar os eleitores dele no colo do Boulos? O último Datafolha divulgado na véspera do primeiro turno já trazia uma simulação para um eventual segundo turno entre os candidatos e mostrava o Nunes bem à frente de Boulos no segundo turno. O portal Metrópolis conversou com 2 cientistas políticos para entender como as pesquisas podem impactar as campanhas daqui para frente. E, na verdade, esses cientistas políticos, eles dizem que as condições da eleição mudaram. A cientista política Vera Chaya explica que as pesquisas ajudam os candidatos a adaptarem seu discurso a cada etapa e, na verdade, ela diz que a conjuntura mudou no segundo turno, os aliados mudam, os eleitores mudam. Ela afirma que o cenário atual é diferente das simulações feitas no primeiro turno, porque parte do eleitorado estava comprometida com outros candidatos. Agora, os sobreviventes precisam entender como se comportarão. Ou seja, minha amiga, meu amigo, as pesquisas não são decisivas, as que saírem hoje, mas já indicam como o eleitorado está se sentindo. E existe uma possibilidade concreta de realmente as pessoas entenderem de uma forma diferente o segundo turno. Como vão entender? É difícil dizer, mas a gente não pode esquecer que nós acabamos de assistir a esquerda vencendo
o primeiro turno moralmente, com o caso dos eleitores que votaram 13 pensando que estavam votando no Boulos e que, se tivessem votado direito, teriam colocado o Boulos em primeiro no primeiro turno, indicando que a força do Boulos já não era tão pequena, com o Malafaia atacando os eleitores do Marçal e com o próprio Marçal pedindo votos para Boulos. Tudo pode acontecer nessas pesquisas. Vamos ver. Líderes da direita priorizam a derrota de Boulos para evitar um novo Lula. O candidato pode ter no futuro a mesma identificação com setores da sociedade que hoje tem o Lula como referência. E, na verdade, é bom que se diga, o Lula está apostando em Guilherme Boulos. A derrota de Boulos nas eleições municipais de São Paulo é uma meta que está mobilizando toda a direita, partidos como PP e PL. Embora Ricardo Nunes adote estratégia de municipalizar os debates, as razões dos líderes dessas legendas é nacional e de longo prazo. De acordo com os dirigentes dos partidos, Boulos é um dos raros quadros da esquerda com potencial de se transformar em uma liderança com forte apelo popular como Lula. Um desses luminares da direita afirma que o Boulos nasceu no movimento popular e pode ter no futuro a mesma identificação com setores da sociedade que hoje tem o Lula. Afirma ainda que derrotar Boulos agora não é apenas manter a Prefeitura de São Paulo nas mãos da centro-direita, mas é também dificultar e até mesmo, se possível, bloquear sua trajetória como um novo Lula. E a vacilação na direita pode afetar a sucessão de Bolsonaro. A divisão nessas eleições mostra que o Bolsonaro está perdendo poder de uma forma muito intensa, e isso é outro fato que a vitória de Boulos em São Paulo pode causar. Pode simplesmente aposentar o bolsonarismo de vez, porque o bolsonarismo agora vai jogar todas as suas fichas em Nunes. E o Bolsonaro daqui para frente vai ignorar o Marçal. Ele acha que o Marçal, ele já disse que o Marçal foi amor de verão, e ele acha que o Marçal vai sumir. O Marçal vai sumir da política até 2034. Ele é jovem e pode voltar se estiver solto, porque há muita coisa envolvendo o Marçal, e o universo de 8 anos é um período muito grande. Não se sabe quem vai ser o Marçal e como vai estar a cabeça do eleitorado daqui a 8 anos. Então, o Marçal está praticamente morto. A única chance de o Marçal ter uma situação menos trágica daqui para frente é Guilherme Boulos ser eleito. O Pablo Marçal, inclusive, por isso, diz que se arrepende de laudo contra Boulos. E ele solta os seus palavrões e diz, em conversa com apoiadores, que o laudo foi entregue à sua equipe por uma pessoa que quis tirar vantagem. Só ele acredita nisso, né? Derrotado no primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, Marçal disse se arrepender da divulgação do laudo falso que apontava o uso de cocaína, e veio com aquela historinha que o laudo entregaram para ele, e ele foi lá sem checar nada, não é? Sem uma pessoa que de burra não tem nada, não conseguiu desconfiar que o laudo era falso. O Nunes pede que vereadores montem exército para convencer o eleitorado e diz a primeira verdade que eu vi o Nunes dizer em campanha: não tem nada ganho. Quem acha que o Nunes já ganhou porque o eleitorado do Marçal é de direita e não vai votar no Boulos, está enganado. O eleitorado do Marçal não tem ideologia nenhuma. Você vai ver que o Marçal ele convence essas pessoas a ficar do lado dele, não é por ideologia. Essa gente está pouco se lixando para a direita, para a esquerda, mas a gente já vai ver isso. Nunes pede que vereadores montem exército para convencer o eleitorado, dizendo que não tem nada a ganhar, e não tem mesmo. O estrago que o Marçal provocou no mundo evangélico mostra como ele pode operar esse milagre de fazer o seu público votar em Boulos. Ele semeou a discórdia e abalou as estruturas nas principais fileiras de apoio a Bolsonaro.
O Marçal, ele tem uma capacidade de influenciar esse setor da sociedade, que é um setor bastante ingênuo. Se você falar com respeito e entrar no mundinho da cabeça dessas pessoas, você consegue facilmente, minha amiga, meu amigo, fazer essas pessoas seguirem para o caminho que você quiser que sigam. E é esse poder do Marçal que está assustando a extrema-direita. O Nunes vai focar o discurso para empreendedor e falar da prosperidade e direcionar todo o seu trabalho para o eleitorado do Marçal. O eleitorado do Marçal é o fiel da balança. E para azar desse sujeito, o dono, entre aspas, desse eleitorado está pedindo votos para o Boulos. O mundo estranho do Marçal mostra o que esse sujeito é capaz de fazer. Ainda se adaptando à condição de ex-coach, ele se isenta de responsabilidade em erros de campanha e culpa os políticos da direita pela sua derrota. Aqui ele chega numa Ferrari para um debate, não é? E ele está culpando exclusivamente a direita, porque o Boulos, na verdade, a única coisa que ele fez foi reclamar do laudo, não é? Mas quem prejudicou mesmo o Marçal foi a direita. E o Marçal, ele mostra que ele não está brincando ao dizer que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tinha um mandado de prisão pronto contra Bolsonaro, sendo que ele é bacharel em Direito, não é? Ele não conseguiu tirar a OAB, mas é bacharel de Direito. O Marçal disse que o PGR mandaria prender o Bolsonaro, e quem manda prender alguém não é o Ministério Público, mas o Judiciário. Seria, no caso, o Alexandre de Moraes que teria que expedir o mandado. Mas ele disse isso com a finalidade de explicar por que é que o bolsonarismo estava desesperado. E a resposta do Tarcísio sobre o pedido de desculpas exigido pelo Marçal já coloca o Marçal mais sequioso, desejoso ainda de colocar o Boulos na prefeitura. O Tarcísio de Freitas se indignou ao ouvir que Marçal quer um pedido de desculpas. No telefonema que teve nesta terça-feira com a campanha ou seja, anteontem, com o Felipe Sabará, que é o coordenador de Marçal, Tarcísio deixou claro a sua indignação e mandou o Marçal catar coquinho. E a campanha de Nunes trata Marçal como página virada, mas está aí dizendo que quer conquistar os eleitores dele porque não tem nada a ganho. Veja as contradições. O direito de Marçal de se candidatar em 2026, inclusive, deve ser julgado antes das eleições. O Marçal deve ter dificuldade em se apresentar novamente no próximo pleito, explicou o especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo. Segundo ele, se o inquérito e as denúncias por crime eleitoral terminarem no tribunal, Marçal vai ser julgado antes das próximas eleições gerais em 2026. Ou seja, com certeza ele fica fora das eleições de 2026 e com isso ele está morto politicamente, o que é uma condenação muito dura para alguém que planejava voos tão altos. O Marçal culpa fortemente a direita e libera os eleitores para votarem no Boulos no segundo turno. Ele declarou que a arrogância do atual prefeito inviabiliza acordo e quer o voto no Boulos. E diz ter certeza da vitória do Boulos. Ontem à tarde ele condenou de novo a arrogância do presidente e disse que ele entrou na eleição para evitar a vitória do Boulos e agora essa previsão se tornou uma certeza. E o fato é o seguinte, isso aqui é o que o Marçal faz, e mostra quem é o eleitorado dele.
O Marçal mudou um dos seus sites que falava sobre campanha e trocou a campanha por um curso sobre prosperidade, e ignorando a derrota eleitoral de 2024. É isso que o Marçal faz. Ele não está pegando o seu eleitorado pela política, ele está pegando esse eleitorado pela ganância ou até pelo desejo de ter uma vida melhor. 3 dias depois de ser derrotado no primeiro turno das eleições para prefeito de São Paulo, Marçal mudou o foco de um dos seus sites com informação de campanha para oferecer conteúdo a respeito de um programa de prosperidade para as famílias. A página que antes apresentava conteúdo de campanha sobre como ajudar o candidato, por exemplo, por meio de doações via Pix, agora apresenta o Plano Família Rica, que promete ajudar a construir o futuro de prosperidade sonhado para você e as pessoas que ama. Então é isso que esse sujeito faz, e é por isso que ele continua influindo entre essas pessoas, ele continua criando sonhos para muitas dessas pessoas. Então até pode ser que se consiga fazer uma parte do eleitorado dele ir para o Nunes. Não vamos dizer que esse eleitorado vai todinho para o Nunes, ou que nenhuma parte desse eleitorado vai todinha para o Nunes. Mas se o Nunes dividir o eleitorado do Marçal com o Boulos, eles chegaram ao fim do primeiro turno, o Nunes e o Boulos, exatamente empatados. Então aí a divisão do eleitorado do Marçal é que vai definir qual dos dois vai vencer. Só tem uma coisa: o Marçal está pedindo para quem votou nele para votar no Boulos. Ou seja, na divisão do espólio do Marçal, quem está levando vantagem é o Boulos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.